Oi, tudo bom? Hoje eu vou falar do remake de Pinóquio que foi lançado no Disney Plus esse mês de setembro. E eu tenho que confessar uma coisa: eu nunca tinha assistido o Pinóquio original. Eu sinto muito, mas essa é a verdade. Então, quando eu fui assistir o remake, eu decidi assistir também o filme original, pra poder ter uma base das coisas. Além do mais, é um remake, então faz todo sentido eu saber o que tem no primeiro filme. Quão bom é o remake de Pinóquio em comparação ao filme original? Não criaria muitas expectativas se fosse você. O filme começa com um grilo falante, que eu não vou dizer que eu desgostei de como ele ficou, mas eu admito que ele é um pouquinho assustador. Para poder se aquecer numa noite fria, ele entra na oficina do Gepeto, que talvez já esteja ficando um pouquinho senil. Aqui o Pinóquio ele foi construído para poder meio que substituir, mas é porque o Gepeto perdeu o seu filho de verdade. E se você pensa que a tragédia do Gepeto para por aí, você está muito enganado. Ele tem duas histórias trágicas. Ele perdeu o filho e perdeu a esposa. Eu sou a única pessoa que achou que seria muito interessante se o plot twist desse filme fosse que o Gepeto matou os dois. Por mais que o Gepeto construa relógios, ele nunca os vende porque a esposa dele amava os relógios dele. Então não faz muito sentido ele ter uma loja que vende relógios se ele não vende os relógios que ele fabrica. O Gepeto pede para que o Pinóquio se torne um menino de verdade, e o seu desejo é atendido pela Fada Azul. Se Gepeto queria um menino de verdade, por que faria uma marionete? Certeza existem outros meios de se fazer um menino, mas acho que o Gepeto não sai muito, que foi o melhor que ele pôde fazer com as ferramentas que tem. Eu não sei se esse diálogo é muito apropriado para um filme infantil. Para, por favor. A Fada Azul diz ao Pinóquio que para ele se tornar um menino real, ele precisa ser corajoso, verdadeiro e generoso. E como ele não tem muita noção das coisas, ela coloca o grilo falante como sua consciência temporária. O Gepeto acorda e percebe que o boneco tá vivo. E tal como uma pessoa normal, ele fica meio desconcertado. Depois de um tempo, o Gepeto percebe que o Pinóquio precisa ir para a escola. E por alguma razão que eu desconheço qual, ele deixa um menino que não tem muito conhecimento da vida, do mundo e de, nada, porque ele não sabe nem que o sol se chama sol, ou que um cocô é um cocô. Ele deixa essa criança, que deve ter sido criada há uns 3 dias atrás, ir sozinha pra escola. Que puta pai negligente! Deixa eu ver, quem pagaria por um boneco vivo? Não sei. Provavelmente a mesma pessoa que pagaria por uma raposa falante. A propósito, isso é uma coisa que me deixa um pouco confusa. Nessa cidade, só existem esses animais antropomórficos. O que quer dizer que não é uma coisa muito comum você ter bicho andando e falando por aí. Mas mesmo assim, todo mundo age com uma naturalidade, uma tranquilidade. Não acha estranho ter uma raposa falante andando em 2 patas, usando roupas? Mas bem, o João Honesto oferece ao Pinóquio fama, riqueza e dizendo que isso vai fazer com que o pai dele fique muito orgulhoso. Apenas um ator? Um empresário? Não! Um influenciador! Não. Disney, por quê? O Pinóquio recusa e vai à escola, só que ele acaba sendo expulso porque ele é um boneco de madeira? Eu não entendi muito bem isso não. E por conta disso, o Pinóquio cede e vai para o show business. Lá a gente conhece a Fabiana, é uma outra personagem com história trágica. O que foi isso? Que tipo de show é esse? Depois disso, o Stromboli acaba prendendo o Pinóquio numa gaiola porque o show business é ruim, Hollywood é péssima. Escutem seus pais, vão pra escola. Nós, marionetes e marionetistas, vamos pegar o dinheiro de volta que Stromboli nos roubou e escapar. Eu acho muito interessante quando a Disney tenta fazer esses comentários sobre como as pessoas devem lutar pelos seus direitos no trabalho, ou seja, sobre direitos trabalhistas. Só que, uma vez ou outra, ela acaba sendo processada por não cumprir com os direitos trabalhistas. Então eis a hipocrisia. O grilo falante aparece e o Pinóquio conta várias mentiras para que o nariz dele cresça e ele possa pegar a chave para poder abrir o cadeado da gaiola. Só que eu não entendi muito bem essa cena, pra ser sincera. O que ela quer dizer? Mentir é ruim, mas em alguns momentos mentir é bom? Porque mentir ajudou ele a sair da gaiola. Qual é a moral dessa história? De qualquer forma, o Pinóquio consegue fugir e enquanto ele tá indo pra casa, ele é coletado para a Ilha dos Prazeres. E aqui temos outra leve mudança. No filme original, o Pinóquio ele é capturado pelo João Honesto. Eu até entendo por que tiraram ela. Eu devo admitir que ela é um pouco perturbadora.
Eu estou catando meninos burrinhos. Eles nunca voltam de lá como meninos! É você, Satanás? Nesse instante eu agradeci por não ter assistido esse filme na minha infância. Provavelmente eu teria algum trauma. Nesse filme não tem essa cena. E eu admito, eu até entendo por quê. Mas o motivo pelo qual o Pinóquio é coletado é uma das razões mais bestas possíveis. Ele simplesmente foi levado sem motivo nenhum. A gente então conhece o Spoleta e o Cocheiro. Essas crianças todas são levadas para a Ilha dos Prazeres. E a Ilha dos Prazeres aqui também teve umas alterações, que eu repito, é bem compreensível. Já que no filme original as crianças bebiam cerveja, fumavam charuto. Mas eu admito, eu gostei bastante do design e de como ficou a Ilha dos Prazeres nesse filme. E tava indo tudo bem até que o cara responsável pela Ilha dos Prazeres aparece com uns monstros de fumaça. Sem falar, é claro, que as crianças começaram a se transformar em burros. Mas o Pinóquio consegue fugir. E quando ele chega em casa, ele descobre que o pai dele vendeu todos os relógios para poder comprar um barco e procurar o filho, que ele sabia que estava na Ilha dos Prazeres. O Pinóquio então começa a... Eu não faço ideia o que é isso, mas tem uma gaivota, uma corda, ele tá sendo puxado e isso aí tá acontecendo. Não me pergunta o nome disso não, pelo amor de Deus. E ele acaba encontrando seu pai. Só que isso não dura muito tempo, já que engolidos por um monstro. No filme original, o Gepeto é engolido primeiro pelo monstro, ele acaba passando um tempo lá dentro. Só que aqui, essa cena não dura nem 3 minutos. Eles são engolidos pelo monstro e logo em seguida eles arranjam um plano para poder fazer o bicho espirrar e saírem de lá. E acontece uma onda e a gente pensa, nossa, o Gepeto morreu. Mas na verdade, o Pinóquio traz o Gepeto de volta à vida com uma lágrima mágica. Me lembrou Rapunzel. Essa estrela e você rural que se feriu uma vez foi meu. E o filme termina de forma ambígua. Desde então, muitas histórias foram contadas sobre ele. Pessoas dizem que ele foi transformado em um menino de verdade, de carne e osso. Isso realmente aconteceu? Vai saber. No filme original, o Pinóquio se torna um menino de verdade, que, na minha opinião, se parece bastante com o príncipe da Pequena Sereia. Mas, bem, eu não gostei do filme, não. Primeiramente, eu não entendi muito bem o porquê fizeram esse filme. Tá, eu até consigo entender mais ou menos. Se o objetivo deles era atingir um novo público, além do mais, o filme original é de 1940. Tem muita criança que não viu Pinóquio. Pra que renovar a fórmula se o público em si já se renova sozinho? Eu entendo que esse filme tem algumas limitações, além do mais, eles tinham que juntar muitas coisas fantasiosas com aspectos realistas. Eu fico até agradecida deles não terem exagerado com o João Honesto, com a questão do realismo, porque depois de Rei Leão, que virou um documentário, o problema é que esse filme tem muitos aspectos fantasiosos que são bem mais críveis em animações do que em um live action. São coisas que não dá pra você tirar do filme. O João Honesto, por exemplo, que é um animal antropomórfico. Esses aspectos são todos bem aceitos numa animação, porque ela abre um leque enorme de possibilidades. Só que num live action, isso acaba se tornando um pouco menos crível. A Disney sempre gostou de se gabar de poder entregar um mundo fantasioso, mágico, de 1001 possibilidades. E nos últimos tempos eu tenho sentido que tudo isso tá descendo pelo ralo, com essa onda maluca deles de fazer remake de filme. Esse foi o vídeo. Obrigada por assistir até aqui e tchau!